Boa noite, família Filipenses. Como vocês estão? Estou de volta, né? Depois de uma semana sem estar nas lives. Meu filho pegou virose, estava com virose e ele estava bem manhosinho. Não teve como eu fazer as lives semana passada, mas graças a Deus já estamos todos bem. E shalom para todos vocês aí que estão entrando. Deus abençoe. Antes da gente começar a nossa leitura de hoje, quero ler com vocês aqui em Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Glória a Deus. A dor, ela faz parte do crescimento. Não tem como a gente crescer sem passar pelo processo da dor. A criança, quando ela está em fase de crescimento, ela começa a sentir dores pelo seu corpinho, pelos seus ossos, dor nas pernas. Por que essa dor? Porque é sinal que está crescendo. Era necessário passar pela dor para crescer. Mas o mais lindo disso é que mesmo na dor, a graça de Deus te basta. A graça de Deus te sustenta. A graça de Deus faz você não parar. A graça de Deus faz você não desistir. As afrontas podem ter sido grandes na sua vida. Às vezes, nesse exato momento, você pode estar passando por essa dor. Mas fique tranquilo. É sinal que você está crescendo. Deus não está preparando algo para você. Ele está preparando você para receber algo que Ele já está preparado. Que Ele já tem preparado. Então Ele vai preparar primeiro você. O que Deus tem na sua vida já está pronto. Só que você ainda não está. Deus não vai te entregar algo nas tuas mãos enquanto você não estiver preparado. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar novamente. Você entregaria a direção do seu carro para o seu filho de 5, 6 anos? Você entregaria a chave e falaria: filho, pode dirigir meu carro? Você teria coragem? Não, né? A resposta é não. É assim com Deus. Deus não vai te entregar algo que você não está preparado para suportar. Deus não vai te entregar algo que você não está pronto o suficiente, maduro o suficiente para administrar, para suportar. Dias maus não foram feitos para você desistir, mas foram feitos para você orar mais. Está difícil? Sim, está difícil. Ore mais. Se consagre mais. Quanto mais difícil está essa prova, ore mais. Se você ora 2 vezes no dia, passa a orar 3. Se você já ora 2 vezes no dia, passa a orar 3, a orar 4. Deus quer que você ore. Meus queridos, ninguém começa na promessa. E nenhum personagem bíblico que eu me lembre agora, Deus já colocou ele direto na promessa. Ele teve que passar por um longo processo. Vamos usar um exemplo bíblico. José. Deus já falava com José. Deus já tinha revelado as promessas que ele tinha para José. Mas Deus não pegou ele e já colocou direto na promessa. Primeiro ele teve que ser vendido pelos seus irmãos. Ele teve que suportar a dor de ficar longe da sua família, de ser traído pelos seus próprios irmãos. Ele teve que passar pelo momento de solidão. Teve que ser levado para uma terra distante.
Ele teve que ser escravo. Ele teve que ser preso. E só depois de tudo isso que ele passou, foi que ele foi ver o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. Então, ninguém começa na promessa. Começa no processo. Não queira pular etapas. Aceite o momento que você está vivendo. Aceite o processo. Descansa no Senhor. O processo é uma das maneiras de Deus te modificar, te moldar. O processo é uma das matérias de Deus também. O processo é o meio que Deus utiliza para você suportar o peso do seu propósito. Se você não estiver preparado, quando Deus te entregar a tua promessa, quando Deus te colocar no seu propósito, você não vai aguentar. Você não vai suportar. Então você precisa amadurecer em meio ao processo. Pode ter certeza que você não vai sair do processo da maneira que você entrou. Você vai sair diferente. Você vai sair mais maduro, mais sábio, mais paciente. E quando Deus quer nos moldar em algumas áreas, Ele vai usar pessoas para te moldar, viu? Muitas vezes Deus vai usar pessoas para te moldar. Sabe seu filho que te está dando trabalho? Deus está usando ele para te moldar. Sabe esse trabalho que está te dando trabalho? Engraçado falar, né? Sabe esse emprego que está te dando trabalho? Esse emprego que está te exaurindo? É isso aí que Deus está usando para te moldar. Quando você pede paciência, quando Deus quer te moldar na paciência, Ele vai colocar pessoas para te tirar a paciência. Sim, Ele vai usar. Essa pessoa está sendo instrumento de Deus na sua vida. Esse emprego que você não está suportando está sendo instrumento de Deus na sua vida. Para você criar resiliência. Você crente precisa ter resiliência. Precisamos ter resiliência. Quando Deus, Ele quer te tratar, Ele quer te moldar. Antes dele te moldar, Ele vai te explicar. No processo mesmo, às vezes Ele vai te explicar. Ele vai usar alguém para falar com você. Então vai falar com você mesmo. Assim como Deus falou com José. Deus fala com a gente o nosso chamado. Deus fala com a gente o nosso propósito. Só que Ele revela para nós só o propósito. Deus não revela para você o caminho que você vai ter que percorrer para chegar nesse propósito. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que é o processo de Deus. Não sei se você estuda ou já estudou. O professor, ele explica a matéria, não é? O professor explica para você a matéria, ele fala quando é aula, mas em período de prova, no dia da prova, o professor fala? Não. Em dia de prova, o professor fica em silêncio. Ele não fala. Ele fica em silêncio, só te observando. Mas o mais interessante é que ele está em silêncio, mas ele está ali na sala. Ele continua na sala de aula. O professor está em silêncio, mas não está ausente. O silêncio é uma das maneiras de Deus te dizer: calma, que eu estou vendo tudo. Quando você está no processo, Deus fica em silêncio mesmo. Muitas vezes Ele fica em silêncio mesmo, é normal. Porque você está na prova. Em prova o professor não conversa. Em prova ele fica em silêncio. Mas o silêncio de Deus diz muita coisa. O silêncio de Deus diz: calma, que eu te ajudo.
calma que eu estou te sustentando. Calma que eu estou vendo tudo que você está passando. Sabe tudo que você está passando nesse momento agora? Sabe tudo que você está passando nesse momento agora? Eu não sei o que você tem passado. Mas o Deus que te criou, o Deus que te colocou nesse processo, Ele sabe. Ele está vendo. Ele não te deixa. Esperar em Deus é difícil, meu querido. Suportar o processo é difícil. Quantas vezes você já não pensou em parar? Quantas vezes você já não pensou em desistir de tudo? Mas no final é recompensador. Quando você passa por esse período é recompensador. Porque você olha para trás e vê o que você suportou. É lindo o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida. Essa palavra que é para o seu coração essa noite. Tenha calma, tenha paciência, que vai passar. Amém? Quero orar com você agora, antes de entrarmos ali na leitura do livro. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, meu Pai presente, Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui essa noite. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que deixou o que está fazendo. Ela poderia estar dormindo, poderia estar descansando, mas está aqui, Senhor, me ouvindo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, eu não sei o que essa pessoa tem passado. Eu não sei qual que é o processo que ela tem enfrentado, Pai, mas o Senhor sabe, Jesus. Senhor, traga alívio, Pai. Dê escape, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor mesmo em silêncio, o Senhor fala. Oh, Senhor, então venha falar, Senhor, no silêncio mesmo, Jesus. Oh, Senhor, nos ajude a suportar o processo. Nos ajude a ter resiliência, Pai. Nos ajude a ter firmeza. Oh, Senhor, que nós viemos, Deus, estar firme no Senhor. Que nossa fé venha estar firmada na rocha que é o Senhor, que é Jesus. Que nós viemos estar firmes no Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Só tenho a agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, Espírito Santo. E nos dê graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar aqui, virando aqui para a gente estar lendo. Vamos estar lendo aqui capítulo de número 10. Vamos estar lendo aqui o capítulo de número 10. Hoje vamos falar sobre o quê? Atividade física. Eita! Atividade física. Você pratica alguma atividade física? Se não pratica, vai começar amanhã. Em nome de Jesus. Vamos começar amanhã, servindo para mim também. Deixa eu só ajeitar aqui esse celular aqui para ficar certinho. Vamos lá. Atividade física. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. A caminhada é um bom caminho. Talvez, quando você deu os primeiros passos no início de sua vida, tenha ficado maravilhado e quem sabe pensando que nunca iria ficar parado diante de algo tão espetacular. Mas com o passar do tempo, a correria do dia a dia e não dos passos tenha estagnado, aprisionado a um sofá em frente à televisão, sentindo-se tão cansado que o maior esforço talvez seja alcançar uma tigela de pipoca. Sair da inércia realmente nos parece difícil, mas na realidade não é. Decidir conduzir nossa vida em vez de sermos conduzidos por ela
nos leva a substituir uma rotina que não gostamos por uma agradável rotina saudável. Não é um estalar de dedos que mudará essa situação, mas algo pode mudar da noite para o dia. Sua atitude de sair da inércia e cumprir o propósito que o Pai Celestial tem para você. Afinal, a caminhada justifica nossa anatomia humana, criada por Deus à sua semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Fomos criados para nos movimentar. Por causa disso, a atividade é essencial para a vida. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48, versículo 17. Existem vários versículos bíblicos em que os personagens estão praticando algum tipo de atividade física, como correr, lutar, nadar, dançar e etc. Veja alguns exemplos. Davi e Golias, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 48 ao 51. Davi correu em direção à linha de batalha para enfrentar o gigante Golias e o derrotou com uma pedra e uma espada. Elias e os profetas de Baal, 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 ao 40. Elias desafiou os profetas de Baal a um duelo no Monte Carmelo e provou que o Senhor é o verdadeiro Deus. Depois, ele correu à frente do carro do rei Acabe até Jezreel. Pedro e João. João, capítulo 20, versículos 3 ao 4. Pedro e João correram para o sepulcro de Jesus, depois de ouvir que ele havia ressuscitado dos mortos. João chegou primeiro, mas foi Pedro quem entrou primeiro. Paulo e Silas, Atos, capítulo 16, versículos 25 ao 26. Paulo e Silas estavam presos em Filipe por causa do evangelho. Eles cantavam hinos a Deus na prisão, quando houve um grande terremoto que abriu as portas e soltou as correntes. Eles não fugiram, mas ficaram para evangelizar o carcereiro e sua família. Miriam e as mulheres. Êxodo, capítulo 15, versículos 20 ao 21. Miriam era a irmã de Moisés e Arão. Ela liderou as mulheres de Israel em uma dança e um cântico de louvor a Deus pela vitória sobre os egípcios no Mar Vermelho. Filipe e o etíope. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 29 ao 30. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Você pode até argumentar que em 1 Timóteo 4:8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A Bíblia fala sobre não perder tempo com exercícios. Bem, creio que ser um texto fora do contexto vira pretexto. Nesse caso, para a preguiça e a procrastinação. Segundo alguns estudiosos, Jesus teria caminhado cerca de 33.998 quilômetros em seu ministério.
Isso é impressionante, pois a circunferência da linha do Equador é de 40.076.000 quilômetros. Ela corresponde à maior circunferência que pode ser traçada no plano horizontal da esfera terrestre. Ou seja, Jesus quase deu a volta ao mundo caminhando. E se você pudesse escolher entre dois estilos de vida, sedentarismo. Vou ler só algumas coisas que o sedentarismo causa, tá? Propensão ao câncer com sistema imune e sistema linfático disfuncional, predisposição para diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso, envelhecimento precoce, sono de má qualidade, tendência à osteoporose, lombalgia, que é dores nas costas, diminuição da produção de energia, constipação, predisposição a doenças como de Alzheimer e Parkinson, estresse excessivo. Agora, alguns benefícios da atividade física. Ela controla a diabetes tipo 2, peso saudável, auxilia no processo de desintoxicação de impurezas, poderoso anti-idade, melhora a qualidade do sono, prevenção de osteoporose, alívio da dor, redução do estresse, fortalecimento do sistema cardiovascular. Qual seria a sua escolha? A verdade é que essa escolha não é hipotética, ela é real. E só você tem autoridade para fazê-la. Mesmo que muitas vezes tenha dito que não consegue, que se sente aprisionado em seus hábitos errados e jamais conseguirá alcançar seus objetivos. Você pode e deve fazer uma escolha. Ser saudável pode ser mais fácil e prazeroso do que muita gente imagina. Estudos comprovam que atividade física regular é fundamental para a saúde e a simples prática da caminhada é uma forma eficaz de emagrecer, ganhar fôlego e proteger o coração. No entanto, apesar de ser uma atividade acessível, é importante, antes de iniciar a prática, consultar um médico e um educador físico para avaliação integral de sua saúde e de desenvolvimento de um programa de condicionamento físico bem equilibrado e completo. Depois de seu corpo ter ficado parado e sofrendo durante anos, ele necessita de estímulos e preparação para realizar de forma segura os exercícios a que será submetido. Lembre-se, caminhar é uma atividade ideal para manter pelo resto da vida. Por isso, você deve facilitar o trabalho aumentando os passos gradualmente. O que a atividade física pode fazer pela sua saúde se você optar por sair do sedentarismo? Com a prática da atividade física, o sistema cardiovascular é fortalecido, otimizando o trabalho do coração. O coração de uma pessoa inativa trabalha muito mais do que a de uma ativa. O coração de uma pessoa ativa geralmente bate 60 a 70 vezes por minuto. Já de uma sedentária, bate 80 vezes ou mais por minuto. Se fizermos o cálculo, veremos que o coração de uma pessoa sedentária irá bater 20.000 vezes mais em 24 horas. Em um ano, esse número se elevará para 7.200.000 batimentos extras. O coração se alimenta de oxigênio entre os batimentos. Desta forma, quanto maior a pausa, maior a nutrição do coração. A atividade física fortalece o coração, fazendo com que ele bata com menos frequência e tenha períodos mais prolongados de descansos. Todos os estudos mostram que a atividade física regular é o fator de prevenção mais importante de problemas cardiovasculares. Você
pode começar com a prática da caminhada, mas se você também agregar atividades anaeróbicas como musculação, o resultado benéfico para o seu sistema cardiovascular e sistema osteomuscular é otimizado. A atividade anaeróbica é ótima para o coração e para os pulmões. Além disso, fortalece os ossos e os grupos musculares. É um ótimo investimento para você evitar a perda óssea e muscular, decorrente do processo de envelhecimento. Você também pode obter os benefícios do levantamento de peso, usando o próprio peso corporal. Exercícios abdominais, trações, puxões, flexões, arremessos, levantamentos e etc. O mais importante é escolher atividades prazerosas que o estimulem a viver segundo o padrão de Deus. Você não precisa mais esperar a segunda-feira para fazer mudanças na sua vida. Comece hoje mesmo uma metanoia que vai conduzi-lo a um estilo de vida saudável. Lembre-se, você não pode escolher quantos dias irá viver, mas pode escolher como vivê-los, como irá vivê-los. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Abacuque 3,19. Orientações para atividade física. Por quanto tempo me exercitar? Qual é o tempo de exercício mais adequado? A rotina agitada dificulta os cuidados da saúde. Apesar disso, 30 minutos de atividade aeróbica moderada, 5 vezes por semana, 150 minutos no total, já trazem benefícios, conforme as diretrizes de atividade física para americanos do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Se puder fazer mais melhor. 5 horas, 300 minutos de atividades aeróbicas moderada por semana amplia as vantagens. Além disso, os especialistas indicam exercícios de força para todos os principais grupos musculares 2 vezes por semana. O exercício de equilíbrio para idoso propensos a cair. Pode parecer muito, mas logo vira hábito e você não abre mão, pois se sente melhor quando se exercita. Para estimular a frequência cardíaca alvo durante o exercício, basta subtrair sua idade de 120 se for homem, ou de 220 se for homem, ou de 226 se for mulher. Multiplique o resultado por 0,6, 60%, para obter o alvo menor, e por 0,9, 90%, para obter alvo maior. Frequência cardíaca máxima. Veja o exemplo. Homem de 40 anos, 220 menos 40 igual a 180. 180 vezes 0,6 igual a 180 alvo menor. 180 vezes 0,9, 162 alvo maior. Mulheres de 40 anos, 226 menos 40, dá 186. 186 vezes 0,6 é igual a 111 alvo menor, e 176 vezes 0,9 é igual a 168 alvo maior. Nível de atividade física. Moderado, de 60% a 70%. Dá para conversar durante o exercício, mesmo que você fique um pouco ofegante. Forte, de 75% a 80%. É mais difícil conversar durante o exercício, pois o esforço é maior. Cansativo, de 85% a 90%. Não é possível conversar durante o exercício, pois a respiração fica extremamente ofegante. Aqui ele vai falar alguns exemplos da atividade física, entendeu? Eu não vou ler essa parte, porque fica um pouco chato, tá? Aqui ele vai falar alguns exemplos também de exercícios. Aqui
Aqui ele vai falar sobre quantos passos que nós temos que damos por dia, né? O sedentário, ele dá menos de 5.000 passos. Um pouco ativo é de 5.000 passos a 7.499 passos. Pouco ativo, 7.500 passos a 999.000 passos. Ativo, 10.000 passos a 12.499 passos. Muito ativo, mais de 12.500 passos. Quantos metros representa 10.000 passos? 8 quilômetros. Quantas calorias adicionais podem ser queimadas ao dar 10.000 passos por dia? De 2.000 a 350 calorias por semana. Se o objetivo for diminuir o peso, acumule de 12.000 a 15.000 passos por dia. Fique firme quando você menos esperar. Já não fará parte do grupo de sedentários e será cada dia mais saudável e disposto. Dica para uma boa caminhada. Mantenha um ritmo adequado, evite passos longos. Se quiser andar mais rápido, dê passos curtos e mais frequentes. Pise primeiro com o calcanhar. Preste atenção na postura. Caminhe olhando para frente, com a coluna alinhada, contraindo o abdômen e alternando entre os pés e os braços. Não caminhe carregando pesos como mochilas, bolsas, sacolas. Isso pode acarretar lesões na coluna e causar dores nas costas. Escolha um tênis que se adapte bem aos seus pés, com boa absorção de impactos, para evitar lesões por esforço repetitivo. Nunca caminhe com um tênis velho, apertado ou muito grande. Beba muita água. Antes, durante e depois da caminhada. Não espere sentir sede para beber água, pois esse já é o primeiro sinal de desidratação. Faça refeições leves antes do exercício para prevenir tonturas ou até mesmo possíveis desmaios. As frutas são o alimento mais recomendado. Alongue-se. Os músculos devem ser aquecidos antes e depois da caminhada. Caminhadas pela manhã são excelentes para estimular e preparar o organismo para o resto do dia. Evite caminhar em lugares poluídos, pois ao respirar mais rapidamente por causa do esforço, você aumenta a quantidade de ar inspirado. E quanto pior a qualidade do ar, mais você fica intoxicado por gases perigosos para o organismo. Sedentarismo, o novo tabagismo. Um estudo de grande impacto constatou que, além de realizar exercícios regulares, você deve fazer um esforço para ficar em pé e se movimentar mais, especialmente se você trabalha em uma atividade que exige pouca atividade física. Permanecer sentado durante longos períodos pode aumentar o risco de doenças graves, como doenças cardíacas, diabetes e vários tipos de câncer. No entanto, mesmo que você já se exercite, ficar mais ativo e passar menos tempo sentado ainda pode diminuir o risco de desenvolver qualquer uma dessas doenças. Isso se deve ao fato de que a atividade diária fortalece esses efeitos. Isto é, os mecanismos protetores contra doenças cardiovasculares e degenerativas. Essa foi a conclusão de um estudo da Sociedade Americana de Câncer, que incluiu cerca de 130.000 adultos de meia idade e foi publicada no American Journal of Epidemiology ao longo dos 21 anos de estudos. Homens e mulheres que passaram 6 ou mais horas por dia sentado tiveram um risco 19% maior de morrer por qualquer causa do que aqueles que passaram 3 horas ou menos por dia fazendo isso. Doenças específicas tiveram um risco muito maior de morte, incluindo doenças cardíacas, 26%, diabetes, 31%, e doenças hepáticas, 80%. O maior risco persistiu mesmo entre os praticantes de exercícios, indicando o valor de se engajar nos dois tipos de atividades.
Numerosos estudos revelaram as vantagens da atividade regular e diária para doenças cardíacas, diabetes, câncer e perda de peso. Por que ficar sentado por muito tempo tem efeito tão negativo para a saúde? A principal razão é que, por haver um relaxamento dos grandes grupos musculares, o risco de diabetes tipo 2 aumenta, pois esses músculos absorvem menos açúcar no sangue, glicose. O risco de doença cardíaca aumenta como resultado da diminuição dos níveis do HDL, colesterol bom, e diminuição dos níveis das enzimas que quebram os lipídios no sangue, triglicerídeos. Por outro lado, o exercício regular não só reduz o risco de desenvolver doenças graves, como também aumenta a capacidade de queimar calorias. Eu aconselho você a se sentar apenas com moderação. E terminamos o capítulo 10. Vamos só conversar um pouquinho, né? Porque aqui o capítulo deixou bem explicado sobre atividade física. E eu preciso começar a atividade física também. E não é difícil, gente. Nós precisamos dar o primeiro passo. Não vamos esperar chegar o mês que vem, né? Não vamos esperar uma segunda-feira para começar. Porque geralmente falamos tudo na segunda-feira, né? Eu começo uma dieta na segunda-feira, eu começo exercício na segunda-feira. Mas temos que começar logo. E não é num estalar de dedos que mudará essa situação. Mas algo pode mudar da noite para o dia. A sua atitude de sair da inércia e cumprir o propósito que o Pai Celestial tem para você. Nós fomos criados para nos movimentar. Nós não fomos criados para ficar parados. Nós precisamos de exercício, de nos movimentar. Aqui ele falou que alguns estudiosos falaram que Jesus teria caminhado cerca de 33.998 quilômetros. Meu Deus! Andava muito Jesus, né? Então Jesus tinha um estilo de vida saudável. Aqui também ele faz uma pergunta para nós. Se você pudesse escolher entre dois estilos de vida, qual você escolheria? O sedentarismo ou a atividade física? E eu dei alguns exemplos aqui dos dois, vocês lembram? A verdade é que essa escolha não é hipotética, ela é real e só você tem autoridade para fazê-la. É só você que decide, né? Mesmo que muitas vezes tenha dito que não consegue, que se sente aprisionada em seus hábitos errados e jamais conseguirá alcançar seus objetivos. Nós mesmos temos essa mania de falar que não conseguimos, que nós estamos presos aos nossos estilos de vida errado. Mas você consegue, é só você dar o primeiro passo. E é gradativo. Eu, no meu caso, eu comecei com na reeducação alimentar. Eu estou reeducando o meu estômago para comer bem, comer melhor, comer saudável. E o meu próximo passo será essa atividade física. Eu não comecei tudo de uma vez. Eu estou sendo gradativa. Porque quando você começa tudo de uma vez, você tem mais chances de desistir. Entendeu? Então comece aos poucos. Aqui também ele falou sobre a caminhada. O melhor passo para começar é a caminhada. Comece com a caminhada durante o dia, durante a noite, não sei, durante a manhã. Mas 30 minutos de caminhada já são suficientes para você ver resultados. E se você também puder combinar a caminhada com uma atividade anaeróbica, porque ela é ótima para o coração e para os pulmões. Mas se você tiver como fazer, né? E muito importante lembrar que antes de qualquer atividade física, de qualquer caminhada, você precisa procurar um médico para te orientar como está a sua saúde primeiro. Achei uma frase aqui que ele colocou muito legal, diz o seguinte: você não pode escolher quantos dias viverá. Você não pode escolher quantos dias irá viver, mas você pode escolher como irá vivê-los. A gente não sabe o dia de amanhã, nós não sabemos quantos anos iremos viver, mas nós podemos escolher como vamos viver.
Você quer passar o resto da sua vida sentindo dores, não podendo fazer atividades físicas, podendo fazer atividades simples do seu dia a dia, como arrumar sua casa, fazer uma caminhadinha? Você quer viver assim pro resto dos seus dias? Ou você quer viver com qualidade de vida, ativo, saudável, sem dor? Isso é uma escolha sua. Eu não posso fazer essa escolha para você. Se pudesse era bom, né? Mas eu não posso. Você tem que escolher. Aqui ele também deu algumas orientações para a atividade física. Aqui, por exemplo, quanto tempo se exercitar? Aí falou que 30 minutos de atividade aeróbica moderada, 5 vezes por semana, já trazem benefícios. Mas se você puder aumentar um pouco mais essa hora de atividade, as vantagens também aumentam, né? Mas comece aos poucos, comece fazendo 30 minutos por dia. Pode parecer muito, mas logo vira hábito e você não abre mão, pois se sente melhor quando se exercita. E é verdade. Às vezes as primeiras semanas, os primeiros dias, você se sentirá mais às vezes cansado, com dor nas pernas, mas é normal, porque seu corpo não está acostumado a caminhar. Então nos primeiros dias, ou então na academia também, né? Você sente dor mesmo, porque você está exercitando os seus exercícios, né? Você está exercitando o seu corpo, quer dizer. Então é normal você sentir às vezes dor. Aqui também ele falou a questão dos passos também, que eu achei legal. Hoje em dia temos relógios que marcam passo, né? Até o celular mesmo ele consegue marcar quantos passos nós damos no dia. Então isso é muito bom. Para nós sairmos do sedentarismo, tem que ser acima de 7.500 passos. Para você sair do sedentarismo. E aqui também ele dá dicas para caminhar também. Muitas dicas. Que a gente tem que ter um ritmo adequado, tenha precisão nos seus passos, né? Prestar atenção na postura, não caminhar carregando peso, beber muita água, isso é ideal, né? Faça refeições leves antes do exercício, alongue-se. E caminhada pela manhã são excelentes para estimular e preparar o organismo para o resto do dia. Aqui ele falou do sedentarismo, é o novo tabagismo. Permanecer sentado durante longos períodos pode aumentar o risco de doenças graves, como doenças cardíacas, diabetes e vários tipos de câncer, né? Então, meu conselho para você, saia do sedentarismo. Vamos sair do sedentarismo. E tanto que é bom você caminhar assim ao ar livre, você ficar vendo a natureza, é muito bom. E você ir num parque caminhar. Ou então se você não pode caminhar ou tem medo de caminhar à noite, faça uma esteira, faça uma academia, né? Pague uma academia para você fazer. Porque geralmente quando pagamos algo, nós desempenhamos, nós temos que ir porque você está pagando, né? Te faz uma pressão para você ir, né? Mas comece a atividade, viu? Não deixe de caminhar. Alongue-se também, é muito importante. Então, gente, por hoje é só, né? Hoje já falamos tudo aqui. Já na quarta-feira vamos pro capítulo 11 e já vamos estar quase acabando o livro, tá? Já vamos quase entrar no outro já. Então, uma boa noite para vocês. Boa noite. Quero orar por você antes da gente terminar, tá bom? Senhor Deus, meu Pai amado, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai, por termos conseguido concluir esse capítulo 10, Pai. Senhor, nos tire do sedentarismo, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida mais ativa, a mudar nossos hábitos, a mudar nossa mente, Jesus. Muda, Senhor, nossa mente, muda, Senhor, nossos hábitos, Pai. Nos ajude, Senhor, porque não é fácil, mas o Senhor nos ajuda. Senhor, que essa pessoa que está aí me assistindo, que precisa, Deus, sair do sedentarismo, ajude ela, Senhor. Dê força para ela sair, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E um beijo para vocês e até quarta-feira.